Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma obra que propõe uma abordagem bem diferente para os textos sagrados, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Vamos entender o argumento central desse livro e a estrutura bem particular que o sustenta. O ponto de partida da obra é um desafio e tanto, né? Como é que se pode pegar os ensinamentos morais de textos sagrados, como os Evangelhos, e separar isso de tudo aquilo que gera debate, que gera controvérsia, como os dogmas e as alegorias? A resposta começa com uma divisão. O livro basicamente classifica o conteúdo dos evangelhos em 5 partes: os atos da vida de Cristo, os milagres, as predições, os dogmas e, finalmente, os ensinamentos morais. O argumento aqui é que essa última parte, a moral, é a única que seria universal e, digamos, inquestionável. Então, o que a gente vê aqui é um foco muito bem definido. A obra isola de propósito os ensinamentos morais para tentar construir um código de conduta que sirva para todo mundo. Ficam de fora os milagres, as previsões e, talvez o mais importante, as controvérsias dogmáticas que historicamente geraram tanta briga. E o ponto central é este: o objetivo declarado é criar um código de moral universal sem distinção de culto. A ideia é que a ética dos evangelhos possa se tornar um terreno comum, uma bandeira que todos possam seguir, não importa a crença específica de cada um. É a solução proposta para aquele desafio do começo. Ok, mas para um código moral ter peso, ele precisa de autoridade, certo? De onde ela vem? Bom, a resposta que a obra dá é surpreendente. A doutrina não teria se originado de uma única mente humana. O livro argumenta que, se a doutrina fosse só uma concepção humana, sua única garantia seria a sabedoria ou os erros de quem a criou. Para evitar isso, a base da sua autoridade não está em um único indivíduo, um único profeta, que, como qualquer humano, pode falhar. Ao invés disso, a obra se apresenta como uma nova revelação. E quem entrega essa revelação? Não uma pessoa, mas sim os espíritos. A premissa é que eles estariam se manifestando ao mesmo tempo no planeta inteiro, comunicando os mesmos princípios de um polo ao outro para alcançar todo mundo sem intermediários. Isso, claro, levanta uma pergunta bem óbvia. Com tantas vozes falando ao mesmo tempo, como validar as mensagens? A obra, então, propõe um mecanismo para isso, o chamado critério da concordância. Pois é, com tantas vozes se comunicando vindo de fontes e lugares diferentes, como é que se separa o joio do trigo? Como é possível diferenciar a verdade de uma opinião pessoal ou até mesmo de uma tentativa de engano? Como garantir que os ensinamentos são autênticos? A resposta estaria no critério da concordância. A ideia é que a única garantia real da verdade de um ensinamento é o acordo entre as revelações. Elas precisam surgir de forma espontânea, através de muitos médiuns que nem se conhecem em várias partes do mundo. Esse processo, chamado de controle universal, funcionaria assim. Um novo princípio surge. Ele é comunicado por vários espíritos através de médiuns independentes em vários lugares diferentes. Se as mensagens concordam de forma espontânea, a verdade daquele princípio é considerada estabelecida. É como se fosse uma verificação coletiva. Ou seja, essa verificação universal é o sistema de freios e contrapesos da doutrina. É apresentada como a defesa definitiva contra erros individuais, fraudes ou até teorias meio excêntricas que não encontram eco nesse consenso geral. Mas olha que interessante, essa nova revelação não surge do vácuo. A obra faz questão de conectar suas ideias a uma linhagem filosófica muito mais antiga, argumentando que Sócrates e Platão foram precursores tanto da ideia cristã quanto do espiritismo. O argumento é que existe uma linhagem de pensamento. As ideias centrais da obra não seriam exatamente novas, mas sim preparadas séculos antes por Sócrates e Platão, depois consolidadas por Cristo e finalmente sistematizadas em 1864. Ao revisitar a doutrina de Sócrates e Platão, a obra destaca conceitos-chave, como este aqui: a alma se confunde quando se prende ao corpo, à matéria. Mas quando ela olha para sua própria essência, ela se direciona para aquilo que é puro, eterno e imortal. Outro pilar moral que se destaca é este princípio: mais vale receber do que cometer uma injustiça. E a ênfase em que devemos nos preocupar em ser uma boa pessoa, não apenas em parecer uma. O paralelo com a ética cristã aqui é bem nítido. Aqui, a ideia da continuidade da alma depois da morte fica muito clara. O estado moral da alma, seu caráter,
as marcas das suas ações, tudo isso persiste. A morte não seria um reset, um zerar de tudo. Então, quais são exatamente as doutrinas filosóficas que a obra adota desses precursores? Vamos dar uma olhada nos pontos centrais sobre essa jornada da alma. O resumo na obra destaca ideias muito específicas de Sócrates e Platão. Por exemplo, o ser humano ser uma alma encarnada que já existia antes do corpo. A alma impura ser levada a reencarnar, a existência de um daimon ou espírito protetor para cada pessoa e a crença de que as almas se reencontram e são julgadas após a morte. Juntando tudo isso, fica mais claro o posicionamento da obra. Ela não se coloca como uma religião inteiramente nova, mas sim como uma filosofia moral com fundamentos filosóficos bem antigos, que agora é explicada e validada por meio de uma nova revelação, confirmada por aquele critério da concordância. E isso nos traz de volta a sua alegação de autoridade mais distinta. Ela não se baseia na palavra de um único profeta ou na santidade de um único livro, mas naquilo que descreve como um consenso global e unânime de vozes do mundo espiritual. Isso nos deixa com uma questão final para reflexão. O que significa para um sistema de crenças fundamentar sua autoridade não na revelação ao indivíduo, mas em um vasto e contínuo consenso de vozes espirituais? É um pensamento que desafia bastante as noções tradicionais de revelação e verdade.